Olá, muito boa tarde para você ligado aqui no canal do Boi. Sexta-feira, dia 24 de janeiro de 2020. Estamos chegando para a segunda edição do Agricultura BR na nossa programação no dia de hoje. Ao vivo para você que está acompanhando a gente pelo canal 190 na NET e também na Claro TV. E para você aqui no Mato Grosso do Sul, que também pode nos acompanhar aí pela TV Imaculada. Muito bom ter você aí do outro lado da telinha. Vamos aos destaques desta edição. No programa de hoje você vai ver, entre outros assuntos, que começa já na próxima segunda-feira mais uma edição do Rally da Safra. Dessa vez os técnicos vão visitar lavouras aqui no Centro-Oeste. E você vai ver também, nessa edição de hoje, que nós vamos falar sobre a parceria entre o Brasil e a Índia, que pode ampliar a produção de etanol. E temos informações também sobre a exportação de suco de laranja, que subiu 27% em 6 meses. Fique com a gente, o Agricultura BR está começando. Bom, eu começo falando de soja. A principal expedição técnica privada sobre a safra de grãos no Brasil levará uma equipe de técnicos a campo no período entre os dias 27 e 31 de janeiro para verificar as condições das lavouras de soja nas regiões sudeste de Mato Grosso, sudoeste de Goiás e norte de Mato Grosso do Sul. Houve atraso, mas boa parte dos produtores conseguiu plantar na janela mais adequada. As lavouras de soja precoce estão com bom desenvolvimento até o momento. Após a regularização do clima, as lavouras recuperaram o potencial e a expectativa é de elevação da produtividade em 10,8% sobre a safra 2018-2019. A expedição técnica, o Rally da Safra, estima percorrer mais de 100 mil quilômetros este ano. A área avaliada pelos técnicos corresponde a 95% da produção de soja e 72% de milho no país. Vamos falar sobre os preços da soja. Agora está na hora de você acompanhar a cotação da oleaginosa. Bom, e no Mato Grosso, todo ano, nessa época, é comum a infestação de mosca branca na soja. E o manejo correto da praga é imprescindível para minimizar os prejuízos. Vamos saber mais informações na reportagem do Valdir Pacheco. As altas temperaturas de Mato Grosso têm favorecido a multiplicação de um inseto de difícil erradicação, a mosca branca. Nesse período, os produtores estão em estado de alerta, pois a doença desenvolvida pela praga pode comprometer uma lavoura toda. Quem vai nos falar melhor sobre como evitar prejuízos com essa praga é o Dr. Rafael Pita, pesquisador aqui da Embrapa Agrosilvo e Pastoril de Sinop. Quais são as recomendações, doutor? A recomendação geral, podemos falar que é o manejo integrado de praga. E o MIP, então. E esse MIP, Pacheco, ele na verdade ele já começa com um bom controle de plantas daninhas. Nós estamos falando de uma espécie aí que tem mais de 600 plantas hospedeiras, né? Então, um bom manejo de plantas daninhas, um bom controle de plantas daninhas já ajuda a reduzir o problema. E é importante sempre realizar o monitoramento, acompanhar o desenvolvimento das ninfas nas folhas, principalmente na soja, ali onde ela começa a elevar mais a população, realizar esse controle, dar preferência por inseticidas mais seletivos aos inimigos naturais, que já combatem bastante essa praga. E importantíssimo também entender que nós estamos falando de uma praga que está dentro do sistema produtivo. Então, por exemplo, um sistema soja no verão e em sequência o algodão, que também é hospedeiro dele e nas últimas safras tem recebido várias aplicações em função dessa migração da soja para o algodão. No momento que a soja começar a entrar em senescência, é normal que cesse o controle da praga, mas num sistema produtivo desse soja e algodão, é importante continuar o controle, desde racional, óbvio, né, sem exagero, mas que faça esse controle, mesmo na soja em senescência, porque esse algodão ele vai sofrer muito, é uma planta novinha, pequena, que vai receber toda essa carga de praga, de mosca branca, vindo das lavouras no local e em torno. Então é importante fazer o controle dele, o manejo desse inseto durante todo o ciclo, tanto da primeira safra quanto da segunda safra.
Até quantas ninfas numa folha que deixaria o produtor em estado de alerta? Olha, o que a pesquisa recomenda, que é com margem de segurança, apesar do pessoal ter um pouquinho de receio, são 10 ninfas por folíolo. Tá? Então, no trifólio da soja, por exemplo, 30 ninfas. Atingiu esse nível, justifica-se o controle. É um nível bem seguro, tem uma margem de segurança. Agora, para o algodão, já tem uma outra forma, continua avaliando na folha também. No quinto entrenó da planta, se avalia ali em 1 centímetro quadrado a quantidade de ninfas. Se tiver 40% das plantas infestadas com pelo menos uma ninfa, é o nível de controle que se justifica economicamente. Agora, é visível nesse momento da colheita que as áreas vão diminuindo, porque está colhendo a soja, e vão migrando para outras áreas, né? E a gente pode observar até nos centros urbanos também a infestação desta mosca, né? Exatamente. A gente está falando de um estado, né, o nosso Mato Grosso, que tem em torno de 10 milhões de hectares de soja. Um excelente hospedeiro da praga. E de repente essa área toda some e sobra em torno de 1 milhão de hectares de algodão e algumas áreas de feijão calpi. Ou seja, o inseto ele vai tentar dispersar para tentar sobreviver. E por isso que nesse momento que a gente começa a colheita da soja, é comum ver essas nuvens de inseto aí deslocando. Ok. Rafael, muito obrigado pela sua participação. Acabei de conversar com o Dr. Rafael Pita, pesquisador da Embrapa Agro Silvio Pastoril. A recomendação da AproSoja é que se o produtor detectar alguma fazenda vizinha que não esteja fazendo um manejo adequado, comunicar o órgão de defesa do Mato Grosso, o INDEA. Assim, o pessoal dá a orientação e tenta minimizar esse problema. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. Bom, é hora da gente falar agora sobre o mercado financeiro, coronavírus na China e o Fórum Mundial Econômico lá em Davos continuam influenciando aí o movimento no mercado internacional. Vamos dar um pulinho até São Paulo, agora vamos conversar com o Walter Puga Júnior para saber informações. Está aqui o Puga já me aguardando aqui. Puga, ontem mais um recorde na Bolsa, dólar operando aí em leve queda. O que você atualiza em relação aos números do mercado financeiro em todo o mundo e principalmente aqui no Brasil? Boa tarde. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, eu vou acompanhando aqui, minuto a minuto, né? A nossa equipe acompanha aqui a evolução dos negócios com dólar, com bolsa. Mas o noticiário hoje, de destaque em todo o mundo, é o avanço do vírus na China. Veja, a China já fechou parte da famosa muralha, né, que recebe turistas, né, devido a esse vírus. E o número de mortos já sobe agora para 26 pessoas. Ontem nós noticiamos 9 mortes. Hoje já foi admitido pelo governo chinês a morte de 26 pessoas e o vírus já infectou 800 pessoas oficialmente. Por conta disso, o governo interrompeu o transporte público lá na China em 10 cidades. Fechou templos religiosos durante o Ano Novo Lunar. E mais do que isso, fechou a Cidade Proibida, a famosa Cidade Proibida, e parte da Grande Muralha da China. Bom, a Organização Mundial de Saúde já anunciou, e as notícias dão conta disso, que um novo coronavírus, né, está agora provocando o que se pode chamar de declaração mundial de emergência para a China, né, e já para o mundo mais alguns dias. Isso se continuar com o avanço que nós temos visto. Embora a maioria dos casos e todas as mortes tenham ocorrido na China, o vírus já foi detectado, veja bem, na Tailândia, no Vietnã, em Singapura, Japão, Coreia do Sul, Taiwan e até nos Estados Unidos. É altamente provável que no Reino Unido também haja casos, segundo uma autoridade de saúde. Para ter uma ideia da gravidade, o epicentro, né, o local de onde partem esses vírus, né, a cidade de Wuhan, na estação ferroviária dessa cidade, no centro da China, onde o surto começou,
poucos passageiros encaravam o risco de voltar para casa de trem. É uma situação muito grave e que já preocupa autoridades sanitárias em todo o mundo. Até porque a Organização Mundial de Saúde prevê aumento dos casos de coronavírus na China. E se a Organização Mundial de Saúde já prevê um aumento dos casos, lógico, nós teremos problemas. Resultado, o que acontece no mundo financeiro é fruto hoje desta movimentação. Começamos pela Bolsa. A nossa Bolsa, assim como outras bolsas do mundo, sofrem abalos com notícias negativas, às vezes com notícias positivas. O fato é que nós estamos aos 118.621 pontos, recuando agora 0,76%. Nossa Bolsa chegou a se aproximar de 20 mil pontos. Lembrando que hoje nós fomos aos 119.593 pontos. Por pouco a Bolsa não foi aos 120 mil pontos, mas agora recua. Recua porque há preocupação em todo o mercado financeiro internacional. Eu vou lembrar que só pensando em petróleo, a expectativa com essa redução de viagens, com esse medo de intercâmbio de viagens para diferentes países da Ásia, já haverá a perspectiva de uma redução de consumo de petróleo em 200 mil barris por dia. Isso já pressiona as cotações do petróleo, pressiona ações de agências de viagem, de hotéis, ou seja, as bolsas são pressionadas por isso. Aqui no Brasil, nós temos esta queda na bolsa. E de outro lado, uma alta no dólar, né? Dólar que chegou hoje a 4,16 mais 88 no período mais baixo do dia, né? No período de negociação mais baixa do dia, e agora opera 4,17 mais 48, o dólar sobe 0,21% aproximadamente. Ou seja, o dólar a 4,17 mais 48 opera agora em alta. Então temos uma retomada da alta do dólar, uma queda da bolsa, uma movimentação no mercado financeiro internacional, receando que esse vírus vá, de fato, causar não digo prejuízo, mas uma redução substancial no lucro de empresas aéreas, de empresas de turismo, de empresas petrolíferas, ou seja, temos aí uma nova situação que não sabemos onde vai chegar. Há alguma sinalização de que a China pode ter rapidamente cerca de 1.700 casos constatados de contaminação por esse coronavírus e mais do que isso, as mortes podem chegar rapidamente a 35, 40 mortes, dado o avanço rápido do vírus. Então, muita preocupação no mercado financeiro por conta disso. Davos, né, onde se discutem problemas no mercado internacional, Adriano, acabou ficando em segundo plano diante do noticiário desse vírus se espalhando pelo mundo. É com você. Obrigado pela sua participação aqui, uma ótima tarde para você. Bom, eu vou para o intervalo comercial e vou pedir o pessoal abrir a câmera para mostrar aqui que eu já estou aqui no estúdio recebendo o Roberto Holanda, que ele é presidente da Biosul, e logo depois do intervalo nós vamos bater um papo aqui sobre a parceria Brasil-Índia para a produção de etanol. E se você quiser participar, está aqui no televisor também o telefone, via WhatsApp para você mandar a sua mensagem, acelera aí, põe o dedinho para trabalhar, mande a sua mensagem para cá, que dá tempo de eu fazer o seu questionamento aqui para o Roberto. O importante é você não sair daí, que o Agricultura BR volta em poucos minutos. A Agricultura BR está de volta e, como eu adiantei para você antes do intervalo, durante essa semana, uma comitiva do governo e representantes de empresas do setor sucroenergético se reuniram em Nova Delhi, na Índia. Os dois países respondem por mais da metade da produção mundial de cana-de-açúcar. O Brasil é o segundo maior produtor mundial de etanol. Diante desse cenário, uma possível parceria na produção de etanol é vista com bons olhos. Mas, para que possamos entender melhor como isso reflete aqui no país e também no setor, nós estamos recebendo aqui no estúdio o Roberto Holanda, que é presidente da Associação de Produtores de Bioenergia aqui do Mato Grosso do Sul. Roberto, obrigado, seja bem-vindo aqui ao Agricultura BR. Obrigado, Adriano. Um prazer sempre estar aqui no seu programa. O prazer é sempre nosso. Bom, é possível, existe a possibilidade de uma parceria para a produção de etanol. A gente sabe, como eu já disse, o Brasil produz aí 30 bilhões de litros de etanol por ano e a Índia apenas 1,5 bilhão. De que maneira o Brasil poderia colaborar para fomentar essa produção de etanol lá na Índia? Acho que a origem do problema ou da questão é um pouco mais para trás. A Índia é, sim, um dos maiores produtores
e um dos maiores players junto com o Brasil no mercado de açúcar. E é uma questão muito importante. O modelo, o padrão de negócio do setor açúcar-energético indiano é muito diferente do nosso. É uma agricultura familiar, pequenas propriedades, e é uma questão social muito importante. A Índia oferece pesados subsídios aos produtores locais e isso deteriora o mercado de açúcar mundial de forma muito importante. A gente entende que os indianos... Inclusive, esse é o grande objetivo para que se firme essa parceria para estimular a produção de etanol. Sim, essa discussão toda começou aí. Inclusive, existe um painel da OMC do Brasil contra a Índia e Tailândia que estariam, ao nosso ver, estão executando práticas comerciais, né, que são impróprias no cenário internacional. E uma solução muito importante que nós temos aqui no Brasil, a gente oferece o nosso exemplo para os colegas de setor lá na Índia, para o governo indiano, é exatamente a questão do etanol. Um outro exemplo parecido, similar, o exemplo dos Estados Unidos, que é hoje o maior produtor mundial de etanol, né, que usa uma parte da produção de milho para a produção de energia e os derivados para a proteína animal. No caso da Índia, eu entendo que a eventual implementação de um programa de mistura, e se fala hoje de um programa de 10% de mistura do etanol na gasolina, lembrando que o Brasil também faz isso, além da gente vender o etanol puro, a gente mistura o etanol anidro à gasolina na proporção de 27%, essa destinação de parte da cana processada na Índia, são cerca de 360 milhões de toneladas de cana por safra, isso enxuga o mercado de açúcar e aí vai ao encontro do que ainda precisa. Ainda é um país enorme, com uma população intensa e tem sérios problemas ambientais, né? Você usar a produção de cana deles para a produção de etanol, acho que é uma questão socioambiental, vamos dizer assim. Primeiro, que ele, inclusive, fortalece a produção de cana dele. Eu acho que os problemas ambientais de lá são muito sérios, de sorte que precisaria, inclusive, expandir a produção de cana. Você alivia o governo, que não precisaria subsidiar tanto a produção de cana, ou seja, você alivia as contas do governo de lá, e você endereça uma questão ambiental importantíssima. A gente vê grandes cidades, por exemplo, se você pegar as grandes cidades do mundo hoje, Pequim, Cidade do México, a própria Nova Delhi, e a gente vê São Paulo, que é uma cidade super populosa, que também tem uma das maiores frotas de ônibus do mundo, se não a maior, tem pouquíssimo problema ambiental exatamente por conta do uso do etanol. Então, assim, o Brasil oferece um exemplo muito bom e a gente está levando, acho que é importante a gente ter essa discussão lá na Índia, a Índia passando isso, a gente dá um passo muito importante no caso do etanol, para consolidar o etanol como uma commodity global. Deixa eu te fazer duas perguntas em uma, então. Então vamos. Primeiro, o fato do Brasil ter ido até a OMC pode dificultar de alguma maneira a viabilidade dessa parceria? E o apelo por sustentabilidade que está sendo colocado tão em prática lá em Davos pode colaborar no outro sentido? O que vai pesar mais nessa balança? Olha, eu acho assim, bom, são duas coisas muito diferentes. O Brasil, existe essa questão do mercado de açúcar, é importante, o Brasil entende, nós entendemos também que algumas práticas precisam ser corrigidas, e uma coisa independente da outra. A gente está dando uma solução amigável, uma solução possível que os outros países podem adotar, é esse exemplo. Mas a questão ambiental é fundamental, eu acho, e é importante, eu não canso de dizer, às vezes a posição brasileira no mundo tem sido erroneamente colocada. O Brasil é, sim, uma potência verde no mundo. Nós não temos, a gente tem que tomar cuidado com as coisas da gente, sobretudo a questão da Amazônia, mas nós temos muito mais exemplo para dar do que crítica para receber. O Brasil tem hoje o maior programa mundial de substituição, em termos percentuais, de substituição de combustível fóssil. A questão
que é importante colocar também da segurança energética. Isso não vale para o Brasil só, não, vale para outros países. A exemplo da Índia, você na hora que você usa biocombustível, você também cuida, além da questão socioambiental, social e ambiental, você também cuida da questão da segurança energética. Os países ficam menos dependentes de petróleo externo. Então, você tem uma questão da própria de geopolítica. Então, eu acho que na questão ambiental, de novo, nós somos sim um exemplo, nós temos um exemplo para dar para o mundo de política renovável, lembrando que a gente parte com muita força no futuro com a implementação agora do RenovaBio, ou seja, a gente ainda vai ser, o nosso programa de substituição ainda vai ser mais ousado. Legal. Mesmo se houver essa parceria, né? Se for viabilizada essa parceria, se houver a destinação de alguma parte dessa produção da cana-de-açúcar lá na Índia para a produção de etanol, isso deve trazer um equilíbrio para essa questão do açúcar no mundo, ou eles continuam ainda, apesar com tantos subsídios que ainda vai pesar na balança aí? Eu acho que, o futuro dirá, vamos ver daqui ponto assim. Você tem inclusive outros países que fala-se na China, a China recuou um pouco agora, mas assim, você começa a consolidar não somente o mercado interno, como um mercado global para o etanol. Isso é muito importante, acho que tem uma tendência, fazer a aposta de quando que vai melhorar o mercado, não, eu acho um pouco cedo, mas a tendência sim é muito positiva, sobretudo porque a gente dá um passo importante para que outros países na região sigam o exemplo brasileiro. Isso tem acontecido muito, a gente vê na Europa, por exemplo, vários países começando a usar etanol de forma bastante forte. Então, isso é uma coisa também puxando a conversa para o outro lado, e ainda mostra que o etanol tem sim um futuro muito importante na agenda de transporte, né? Ontem foi divulgado um boletim, né, da Indian Sugar Mills Association, que é quem avalia a produção da cana-de-açúcar lá, e o volume é 24,78% inferior ao total produzido na safra 2018-2019 lá na Índia. Essa queda na safra pode, de alguma maneira, jogar um pouco mais para frente o acordo para a produção de etanol lá? Não, veja lá, são duas questões, Adriana, e você toca num ponto muito importante. A questão da safra seminal é um problema que teve um problema de clima que eles tiveram lá, que a gente tem também aqui, mas isso é um problema pontual, né? Eu acho que a questão do etanol é uma questão estratégica, é uma questão muito mais ampla e de muito mais longo prazo. Então o que a gente espera é que essa questão de etanol, de uso do etanol, seja uma questão que esteja sendo analisada sob um ponto de vista muito mais estratégico. Isso é o que eu espero que aconteça. Legal. Bom, Roberto, vou agradecer a sua presença aqui mais uma vez e deixar o agradeço o convite. Que você apareça sempre para nos atualizar aqui das informações relacionadas à bioenergia. Estou sempre à disposição, um prazer estar aqui com vocês. Tá ok. Bom, esse foi o Roberto Holanda, presidente da Biosul, e eu vou para um rápido intervalo comercial aqui no Agricultura BR, logo depois você vai ver como fica, né? Aliás, no intervalo agora, você já vê como é que fica o clima para as regiões produtoras brasileiras. Eu volto já. Agricultura BR está de volta e a gente vai falar agora sobre citricultura. Bom, em São Paulo, a indústria deve reduzir o ritmo de moagem de laranja nos próximos meses. O motivo seria a grande produção registrada na última temporada. Vamos saber mais informações na reportagem do Gustavo D'Angelo. Com a elevada oferta de laranja em 2019 e 2020, as indústrias paulistas operaram a todo vapor no correr da temporada. Para os próximos meses, a perspectiva de agentes industriais é de redução nas atividades, com somente algumas fábricas das grandes empresas seguindo a moagem, e ainda assim em menor ritmo. As demais unidades devem encerrar as operações entre o final de janeiro e início de fevereiro. Nestes primeiros meses de 2020, a moagem deve se restringir às laranjas temporãs da safra 2019 e 2020, da variedade Pera Rio e das tardias. Nas indústrias de maior porte, as compras no spot ocorrem em 2 delas neste mês, mas apenas uma deve seguir adquirindo em fevereiro.
Os preços pagos para a entrega imediata seguem variando na casa dos R$ 20 a caixa de 40 quilos e 800 gramas, colhida e posta na unidade de moagem. Quanto às laranjas de 2020 e 2021, as negociações ainda não se iniciaram. E com relação ao início do processamento das bocas de safra do grupo das precoces de 2020 e 2021, as apostas são de que as atividades se atrasem, tendo em vista a menor produção prevista para a temporada seguinte. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. Bom, e diante de uma das maiores safras dos últimos anos, as exportações brasileiras de suco de laranja avançam também quase 27% no primeiro trimestre da temporada 2019-2020. Mas o avanço do faturamento não foi proporcional. Sobre este assunto e sobre as taxas para o setor, a jornalista Sara Kirchhoff conversou em São Paulo com o diretor executivo da Citrus BR, Ibiapaba Neto. Acompanhe a entrevista. Ibiapaba Neto, seja sempre muito bem-vindo ao canal do Boi. Muito obrigado, prazer estar aqui. Prazer é nosso. Vamos falar um pouquinho então desses números, crescimento de 27% nas exportações no primeiro semestre da safra 2019-2020, mas você estava aqui em off me explicando que exportação não é venda. Fala um pouquinho sobre isso, por favor. Exatamente. O suco de laranja é um produto que ele é exportado a granel, em navios. Então, inicialmente a gente exporta um navio que tem 40 mil toneladas, um navio grande, parece um petroleiro, e isso vai para algum lugar no mundo. Vai para um terminal que pode ser nos Estados Unidos, pode ser na Europa, pode ser no Japão, enfim, não importa. E aí lá nesse terminal a venda acontece. E aí ela acontece caminhão a caminhão, caminhãozinho de 35 toneladas. Né? Então você exporta 40 mil toneladas e aí você vende caminhão a caminhão. Então, por que a gente fala que exportação não é venda? Primeiro, porque você não exporta tudo, você não vende tudo de uma vez um navio de suco para algum cliente final. E o segundo ponto é que em safras, normalmente no período de safra, entre agosto, setembro e mais ou menos novembro, dezembro, é um período em que as empresas elas enviam suco do Brasil para os seus terminais. Por quê? Porque está acabando o suco que estava em estoque da safra anterior, esse suco já vai sendo vendido, e você também precisa movimentar esse estoque para você abrir espaço aqui no Brasil. Ainda mais numa safra grande, que nem foi essa, que é uma safra aí mais ou menos estimada em 385 milhões de caixa. Que isso não é uma safra recorde grande, ela está entre as 3, 4 maiores safras dos últimos 20 anos. Então ela é uma safra bastante robusta. Então, por conta até do volume de suco produzido, você precisa tirar um pouco desse suco aqui do Brasil e enviar para o exterior, para os terminais, para que seja feita a venda e para que você libere espaço nos terminais aqui no Brasil. Agora, claro que também pode ter um efeito de demanda. Por quê? Como os dados que a gente divulgou, que são baseados nos dados da SECEX, da Secretaria de Comércio Exterior, o que a gente viu? Que a exportação em volume ela foi 27% maior e em faturamento 14% menor. Então, o que mostra? Uma depreciação de preço. E como você teve mais produto no mercado por um preço mais baixo, também existe a possibilidade de um aumento de demanda. Só para entender, então, 14% maior o faturamento, né? Exatamente. Mas ainda assim, diante de uma exportação que o volume foi 27% maior. Exatamente. Então, isso mostra, quer dizer, que o suco ele foi exportado num volume maior e mais barato. E mais barato. Certo. E o principal destino continua sendo a Europa, como você sempre fala, é o mercado mais exigente, né? Então isso sempre é um bom sinal. É verdade. Quem exporta suco para a Europa, exporta para qualquer lugar do mundo. Na verdade, quem vende para a Europa, acho que vende para qualquer lugar do mundo em qualquer produto. Neste ano, provavelmente as exportações para a Europa, elas tendem a ser um pouco maiores do que a média. Por quê? Porque nos Estados Unidos a gente percebe uma recuperação da safra americana, já pelo segundo ano seguido, estima-se uma safra acima de 70 milhões de toneladas, que é bastante para o padrão não só para o padrão de consumo, mas para o padrão de produção da Flórida. Isso mostra que eles estão conseguindo controlar melhor o greening, por exemplo? Na verdade, eles se recuperaram do furacão Irma, que foi de 2017, muito mais rápido do que eles realmente imaginavam. Então, na época, se falava que poderia se demorar de 4 a 5 anos para se recuperar. E na safra seguinte, já veio uma safra robusta e nessa agora vem mais uma safra robusta. Então, o que aconteceu? Neste período, por conta dessa insegurança do mercado em relação a uma possível ou não recuperação
da Flórida, Brasil e México exportaram muito suco para o mercado americano e aí os estoques subiram lá. Então hoje, quando a gente acompanha os estoques que são divulgados pelo Departamento de Citros da Flórida, a gente percebe que eles estão nos níveis mais elevados dos últimos 5 anos. Então não existe uma necessidade muito grande de importação de suco. Então provavelmente esse ano o Brasil deve exportar menos suco para os Estados Unidos, salvo aconteça alguma questão climática, e provavelmente um pouco mais de suco para a Europa. E o mercado da China aumentou consideravelmente as compras do suco brasileiro, né? E você também comentou que teve uma grande conquista aí por parte da Citrus BR, que foi em relação à taxa de importação lá na China. Como é que ficou isso? Exatamente, a China tem comprado mais, aparentemente, nesse começo de ano, né? Esses primeiros 6 meses. Como na China ela não tem uma estrutura de estoques, como a gente tem terminais portuários, como a gente tem em outros destinos, como Europa e Estados Unidos, Japão, pode ser que a gente esteja vendo algum aumento de demanda realmente na China. Tem que esperar um pouquinho mais para ver se isso se confirma, se não aconteceu de repente adiantamento de embarque, enfim, tipo de coisa que acontece, mas é um bom sinal. A China, tradicionalmente, ela compra mais produto quando ele está com preço mais em conta, né? E como a gente estava falando agora, que teve uma depreciação no preço do suco de laranja no último ano por conta da grande oferta, seria natural que a China comprasse um pouco mais de suco neste ano safra. No final do ano passado, o governo chinês publicou uma série de novas tarifas para mais de 800 produtos e entre eles atendendo parcialmente a um pleito do setor de suco de laranja do Brasil, da Citrus BR e do governo brasileiro, que ajudou muito também nesta conquista, que é a redução da chamada tarifa de temperatura. Para quem quer vender suco para a China, ele tem basicamente 2 opções. Né? Uma que é uma tarifa de 7,5%, desde que o produto chegue congelado a uma temperatura de menos 18 graus Celsius. Que é uma diferenciação que outros destinos não exigem. Nenhum outro destino faz essa diferenciação por temperatura. Né? Então, para vender para uma tarifa de 7,5%, que é uma tarifa muito boa, menos 18 graus. Caso o produto chegasse mais quente do que isso, menos 17 graus Celsius, por exemplo, ele é requalificado e aí dependendo do tipo de concentração, ele pode ser requalificado para 2 outros códigos, que era uma tarifa de 30%. E aí já pesa. Uma tarifa de 30%, ela quase que inviabiliza o mercado porque faz com que o produto fique muito caro para o importador. A China baixou para 15% agora. Né? É uma tarifa provisória, eles deixaram isso muito claro no anúncio do governo chinês, de que isso vai ser revisto. E quando eles falam que isso vai ser revisto, isso pode ser revisto tanto para cima quanto para baixo. Então agora a gente precisa aprofundar mais as conversas com os chineses, com os engarrafadores, com o governo chinês, com o governo brasileiro, para que a gente consiga arrumar para uma tarifa de 7,5%, ou, na pior das hipóteses, manter essa tarifa de 15%. Mas seria muito ruim voltar para 30%. E Biapaba, para encerrar, a temporada 2019-2020 encerra na metade do ano, mas avaliando o que já foi visto até agora, o que dá para esperar aí nesse fechamento de temporada? Olha, foi uma safra grande, né? Uma safra desafiadora, 385 milhões de caixas, isso demanda muito trabalho por parte das indústrias. Eu acho que os grandes desafios ainda estão por vir. A safra 2020-2021 promete ser muito desafiadora, porque existe uma tendência de aumento nos estoques por conta justamente da grande produção que aconteceu, né, durante esse ano. A gente ainda não fez os cálculos precisos de quanto será esse aumento de estoque, né? Mas a gente agora, comecinho de fevereiro, até meados de fevereiro, a gente deve divulgar isso. Mas a gente tem aí uma projeção de aumento para 30 de junho de 2020. Né? Isso tem impacto no mercado. Agora, para fazer o contrapeso disso, a gente também precisa saber qual vai ser o tamanho da safra 2020-2021. A gente sabe que teve uma seca muito grande num determinado momento do ano passado. Essa seca ocasionou a perda da primeira florada das variedades precoces, principalmente as laranjas da família das Hamelins, e isso deve ter um impacto também sobre a produção, que deve ser menor. Quão menor, a gente não sabe ainda, como a gente não sabe quão maiores serão os estoques. Então, a junção desses 2 fatores, aliado, claro, sempre com a demanda, é o que vai determinar o que será o nosso próximo ano.
E em paralelo a tudo isso, Citrus BR e outras organizações também continuam com campanhas lá fora para incentivar o consumo de suco de laranja? Sem dúvida. A campanha continua em 2019, agora a gente está revendo as estratégias para 2020. Algumas ações pontuais continuam no sentido de gerar novas informações sobre benefícios de suco, principalmente da parte cardiovascular e de outros benefícios. E aos poucos a gente começa a entender um pouquinho melhor como é que funciona o pensamento do consumidor para que a gente possa aprimorar as nossas estratégias. Perfeito, Ibiapaba. Mais uma vez, obrigada pela sua participação e volte sempre. Eu que agradeço, sempre um prazer. Se foi então Ibiapaba Neto da Citrus BR, nós devolvemos o sinal. É com vocês. Obrigado, Sara. Bom, e a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, divulgou hoje o primeiro boletim de preços de hortaliças, verduras e legumes. Cebola e mamão tiveram quedas nos preços. O assunto por aqui agora é o mercado de frutas e você acompanha mais detalhes na reportagem de Saulo Lopes, de Brasília. Indispensável na cozinha brasileira, a cebola foi o destaque na apresentação do primeiro boletim Prohort do ano. Ela caiu porque a oferta dos produtores do Nordeste e do Sul foram altas. No mercado Ceasa, em Pernambuco, a cebola caiu 9%. Paraná, a queda foi maior, 26%. A banana subiu 32% em Minas Gerais e 8,9% no Rio de Janeiro. Já o mamão foi no embalo da queda. Em Recife, 1,4%. No Rio de Janeiro, a Ceasa Carioca jogou lá para baixo o preço da fruta, 18,7% de queda. A explicação é que a fruta perdeu a concorrência devido à pouca procura em relação às frutas da época. O tomate oscilou os preços para alta em dois importantes mercados. Em São Paulo, a Ceagesp registrou alta de 4%. No Rio de Janeiro, lá nas alturas, 39%. O que acontece é que essas chuvas e calor nas principais regiões produtoras, tivemos uma antecipação de colheita deste produto e, com isso, uma retração da oferta, o que ocasionou nesse aumento de preços, principalmente na segunda quinzena de dezembro e nesse início de janeiro para esse produto, para o tomate. E como você falou, e que tem um impacto direto já nos índices oficiais de inflação do país. Segundo o primeiro boletim Prohort da Conab, o Brasil exportou em 2019 43 mil toneladas de frutas. Esse número é 15% a mais em relação a 2018 e representou uma receita de US$ 1 bilhão. Números que podem crescer ainda mais é que a direção da Conab embarca agora em fevereiro para a Holanda. As autoridades brasileiras vão conhecer a logística do porto de Roterdã, um dos maiores da Europa, e também vão conhecer as condições de reembarque para outros países da Europa. Esse é o cenário, né, do país, né? A gente é um país extremamente produtivo em todos os seus nichos agrícolas. A questão das frutas, a gente vê banana, há muito tempo não entrava nos Estados Unidos, banana está sendo exportada para o mercado americano. Tinha algumas restrições, a gente já vê o produto nosso entrando lá. Sim, a gente inclusive está indo agora numa missão à Holanda, para uma conversa bilateral, aí eu estou falando não é um acordo, é uma conversa bilateral. Quem faz os acordos são outras áreas internacionais do governo, né? E a gente vai tentar levar dados. A gente vai fazer uma abordagem sobre logística e sobre comercialização. Então, vamos percorrer a Holanda junto com os players holandeses e estamos levando alguns players brasileiros para analisar a possibilidade de cenário de cooperação bilateral. Segundo o presidente da Conab, Newton Júnior, a entidade vai organizar um grupo de trabalho junto às Ceasas de todo o Brasil para melhorar a logística, a distribuição de muitos produtos espalhados por todo o Brasil, diminuindo custos e aumentando a eficácia, principalmente dos pequenos e médios produtores. De Brasília, Saulo Lopes. Bom, você pode ter mais informações sobre esse boletim da Conab também lá no nosso portal sba1.com. Hora de mais um intervalo comercial por aqui. No próximo bloco nós vamos falar sobre o cooperativismo na agricultura familiar. Fica por aí, eu volto já. 12h58, a Agricultura BR está de volta e você vai ver agora como o cooperativismo entre famílias produtoras tem ajudado a alavancar a agricultura familiar no estado de Minas Gerais. É mais uma matéria preparada em parceria, né? Ela é produzida em parceria pela Emater e veiculada aqui no Canal do Boi.
Meu nome é José Ricardo, eu sou agricultor familiar, sou presidente da Cooperage, da Cooperativa dos Agricultores Familiares de Jequitibá. Antes da cooperativa, eu mesmo vendia meus produtos, saía de casa em casa vendendo, era uma dificuldade danada. Agora a cooperativa uniu os agricultores todos e a gente fortaleceu mais, né? Cada produtor produz uma coisa diferente. Eu forneço alface, mandioca, tem outro lá que fornece tomate, quiabo, facilita para comprar, facilita para vender, a gente junta a mercadoria, vende em maior quantidade, transforma a vida do agricultor. Se a pessoa quiser entrar na cooperativa, tem que ter documentação legal, tem que começar a ir nas reuniões, ver como que funciona. Para se formar essa cooperativa, é todo um processo e eles foram capacitados sobre cooperativismo. O que é o cooperativismo? Qual que é a importância dele na vida deles? Qual que é essa diferença? Uma análise muito mais aprofundada sobre essas questões. A cooperativa ela é uma estratégia muito interessante porque por meio dessa cooperativa eles se agruparam e o poder de força de negociação torna-se muito maior. Houve no nosso município uma discussão, associação ou cooperativa? Tanto a cooperativa como a associação, elas não têm fins lucrativos, mas a associação não tem fins comerciais. A cooperativa tem finalidade comercial. Então, se o objetivo do grupo é acessar mercado, é vender, a saída legal é o cooperativismo. A cooperativa é um negócio de todos e não de um. Então ele é dono do seu próprio negócio. Até a década de 80, principalmente, você tinha um modelo de desenvolvimento no Brasil que privilegiava a agricultura patronal. Essas comunidades rurais, elas ficavam à margem. Passando pelo processo de redemocratização, essas populações começaram a se organizar e começaram a ter voz e vez. E aí começam a surgir políticas públicas que têm um foco diferente do que tinha antes. Um tipo de política pública que se volta um pouco mais para o social. Eu sempre mexi com lavoura, mas eu e minha família. Eu, quando era solteiro, mexia com meus irmãos e agora com minha esposa, que me ajuda e me auxilia. A gente trabalha aqui na roça, mexe com agricultura, plantações de verduras. Eu digo que a Emater é a mãe da cooperativa. Por quê? Hoje nós não temos prédio nosso, está alojado lá no prédio da Emater, com o apoio da Emater e a prefeitura. A cooperativa nasceu de uns 5 ou 6 produtores. Tem um mercado aí do governo federal que é o PNAE. Aí a gente começou vendendo como grupo informal na época. Só que como grupo informal não dá mais, nós estamos crescendo. Eu já estava com 20 associados já. Aí veio a discussão, associação ou cooperativa. Aí a gente decidiu pela cooperativa, que é uma coisa mais dentro da lei. O principal é força, que quando tem vários juntos, é mais forte. O segredo está nisso aí. Não tem dono na cooperativa, o dono é os associados. Não é qualquer pessoa que pode entrar nessa cooperativa. Nossa cooperativa é de pequenos agricultores familiares. 100% de pequenos agricultores. E tem que ter os documentos apropriados para poder entrar, para poder encaixar. Cada cooperado ele tem um direito igual. Cada cota é um voto, então eles têm um direito igual, independentemente do valor comercializado. Tanto o pequeno, que tem uma produção menor, quanto aquele que tem uma produção maior, ele tem o mesmo direito na cooperativa. A cooperativa ela tem todo mês a reunião do Conselho Fiscal, do Conselho Administrativo, que aí reúne os conselheiros, aí quando precisa ter uma decisão maior faz uma assembleia, aí vem todos os cooperados e tudo em forma de votação. O importante do cooperativismo é isso, porque eles trabalham unidos e o resultado pode voltar para eles. O mercado institucional ele é uma grande oportunidade, só que os grandes centros têm demandas grandes. E para o agricultor familiar chegar de forma isolada, isso aí tem uma série de barreiras, né, na questão de logística, de investimento, de organização, que praticamente inviabilizam esse acesso individual. Então, o cooperativismo é o que a gente vê como uma ferramenta aí adequada, né, tanto do ponto de vista legal quanto de algumas vantagens tributárias, para a agricultura familiar, de forma organizada, acessar esses mercados. A cooperativa, ela negocia a produção, ela faz o contrato de venda e compra dos seus cooperados. E a partir do momento que esse volume de comercialização foi aumentando também as demandas, né? Por serviço, por ter uma secretária,
Porque uma coisa é você ter que gerir ali um contrato, 2 contratos. Quando começa a passar para 10, 20 contratos, você já precisa de ter alguém exclusivo para isso. A cooperativa trabalha sim com venda de mercadorias para o PNAE. O nome dos produtores que vão ofertar os produtos vai no projeto de venda. Então a escola sabe que a cooperativa entrega os produtos daqueles produtores. A escola faz o cronograma. A gente, quando o cronograma é anual, que entrega para a gente já planta olhando o que tem naquele cronograma para entregar para as escolas. A primeira grande questão de uma cooperativa da agricultura familiar é conquistar o mercado, é entrar no mercado e abrir espaço no mercado. Isso não é muito simples de fazer. E aí entra a importância do PA e do PNAE. O que a gente tem feito é aproveitar desse mercado como um motor de arranque mesmo, para ele iniciar o negócio. Mas aí a cooperativa não pode se prender só nele. O PNAE, por exemplo, nas escolas tem férias. Tem uma parte do ano que simplesmente a escola não compra e os produtores precisam vender. Então ela inicia o negócio no PNAE, ela se fortalece ali o primeiro grupo, o primeiro passo, mas logo ela sente a necessidade de outros mercados. O ideal seria a cooperativa chegar num ponto em que ela pudesse absorver toda a produção do cooperado. A gente vende na cooperativa e o restante a gente vende no Ceasa, né? A cooperativa tem um limite. O limite que você vendeu e você tem que plantar mais quantidade. Então, o preço da cooperativa sendo melhor, mas não é o suficiente para você negociar. Aí o Ceasa pega qualquer quantidade que você tiver. A cooperativa, ela tem que ampliar seu mercado, aumentar suas vendas, porque ela aumenta as vendas, ela vai aumentar esse capital dela. E aí, com esse capital, ela vai poder fazer esse plano de viabilidade de estudos para aplicar, fazer investimentos. Sobra a reserva da cooperativa no final do ano, a gente tem a opção de investir ou não em bens para a cooperativa. Aí eles investiram na compra do software, na compra de um computador, que é para facilitar mais o trabalho administrativo. A cooperativa ela tem esse leque, né? Ela pode pegar qualquer mercado, supermercado, sacolão, o mercado privado, né? Como as políticas públicas. A cooperativa ela está mudando o seu caminho. Até o ano passado era um caminho, né? Era o caminho somente do PNAE, da merenda escolar, e a partir da entrega que teve desse plantio de feijão comercial que foi feito, eles estão enxergando esse mercado privado. Essa é a marca da cooperativa, né, da Cooperage. Feijão que está no mercado seus aí, vendido para Belo Horizonte, né? Tá de primeiro, viu? Tá de primeiro. O feijão foi um chamamento público que ocorreu no ano passado, para ser entregue esse ano. Aí a gente assinou o contrato no final do ano. Aí assim que nós colhemos o feijão, nós levamos para a beneficiadora, embalamos, entregamos na primeira remessa 17 toneladas e meia. Foi entregue lá no galpão da prefeitura e depois teve a segunda entrega de 16 toneladas e 655 quilos. O produtor já plantou o feijão sabendo que a gente já iria entregar ele para a prefeitura, que já foi tudo um planejamento. O caminho para a agricultura familiar é estar unido, né? E quando se fala em união com o objetivo de comercialização, o cooperativismo é que é a saída. Bom, lembra você que você pode rever essa e outras matérias também produzidas pela Emater em parceria aqui com o Canal do Boi, lá na nossa página no YouTube, tá? Procura o Canal do Boi por lá e também você pode assistir na íntegra todos os programas também pelo nosso canal no Facebook. Eu vou para mais um rápido intervalo comercial, daqui a pouco eu volto com as informações finais desta edição do Agricultura BR. Fica por aí. O Agricultura BR está de volta e agora, através da participação do agrometeorologista Marco Antônio Santos, você vai ver como é que fica o tempo nas principais regiões produtoras do país nesta sexta-feira. Bom dia a todos, aqui é Marco Antônio Santos, como vocês sabem, agrometeorologista da Rural Clima. Vamos para o nosso alerta agroclimático dessa sexta-feira, hoje dia 24 de janeiro de 2020. Olha, ainda o corredor de umidade está todo voltado aí para a parte norte do Brasil, né? Para toda a
região centro-norte do Brasil, a frente fria ainda se encontra na altura entre o Rio de Janeiro e Espírito Santo, e a tendência, lógico, é de muita chuva ainda para essa sexta-feira em grande parte das regiões produtoras de Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Mato Grosso, São Paulo, Mato Grosso do Sul, né, e algumas áreas do Mapitobá terão chuva sim ao longo dessa sexta-feira, porém muito mais na forma de pancadas do que propriamente aquela invernada. A invernada já começa a perder força, se é que podemos chamar isso de uma invernada, que foram 2, 3 dias aí de chuvas um pouco mais contínuas. Mas hoje, sexta-feira, ainda há previsões de chuvas. Porém, os grandes volumes de chuvas, os volumes mais expressivos, ficarão voltados para Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e também Goiás. Chove também muito bem em praticamente todo o Mapitobá, o que dará plenas condições ao desenvolvimento das lavouras. Já na metade sul do Brasil, pegando sul do MS, boa parte da metade sul de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, pouquíssimas chuvas ou tempo extremamente aberto, para falar bem a verdade, em toda a metade sul do Brasil, uma vez que os corredores de umidade, a frente fria está no norte. Tá? E para o final de semana, como a gente já vinha alertando, o final de semana tende a ser com chuvas um pouco mais irregulares sobre grande parte aí do Mato Grosso e Goiás, favorecendo assim a colheita, uma vez que a frente fria estará perdendo forças, né? E chuvas, lógico, que continuarão ocorrendo principalmente entre Goiás e o Espírito Santo ali. Então toda a faixa de Goiás e Minas Gerais terá chuvas, assim como todo o Mapitobá. Tempo mais aberto ainda, Mato Grosso do Sul, São Paulo para baixo, tempo extremamente aberto. Lembrando que a Argentina vem passando por uma seca também terrível e já traz alguns problemas pontuais, principalmente para a metade sul da Argentina. Tá? Então temos que ficar de olho esse ano na Argentina. E a tendência para os próximos dias, ou seja, para o início da semana que vem, é que as chuvas continuem somente aí na parte, na parte norte do Brasil. Nada de chuvas na metade sul. Tá? Somente lá para quarta, quinta-feira, é que uma nova frente fria estará avançando sobre o Rio Grande do Sul, levando chuvas generalizadas a grande parte aí da região sul do Brasil, né? E aí, com isso, diminui um pouquinho só as chuvas mais na região centro-norte do Brasil, porém, esse sistema que irá provocar a partir de quarta-feira da semana que vem chuvas volumosas sobre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Paraguai, Mato Grosso do Sul, traz chuvas também aqui para São Paulo e estará avançando e levando chuvas novamente para grande parte aí da região central do Brasil. Porém, há indicativos, os modelos de hoje já indicam que a primeira semana de fevereiro, ou seja, a semana do dia 3 de fevereiro, há grandes possibilidades, novamente, como vocês vão ver aqui nos mapas, de grande possibilidade de uma nova invernada. Então, semana que vem, condições ideais para a colheita da soja. Lógico que vai ter chuvas, mas mais na forma de pancadas, cabas as invernadas, possibilitando aí a colheita da soja, plantio do milho, do algodão, condições ideais para a cana, para o café. Lá no sul, o retorno das chuvas a partir do dia 28, 29, normaliza as condições também. Paraguai, mesma coisa. Paraná, pode afetar um pouco a colheita da soja, mas nada que traga problemas, pelo contrário, tudo tranquilo. Porém, semana do dia 3 de fevereiro, voltam as possibilidades grandes, a probabilidade alta de invernada em grande parte da região centro-norte do Brasil novamente. Então, cuidado na semana que vem em fazer as dessecações para a colheita aí na semana do dia 3. Ok? Mas vamos falar muito isso semana que vem. Fiquem atentos aqui nos nossos alertas agroclimáticos. Um grande abraço a todos, uma excelente sexta-feira, um abençoado final de semana e que Deus ilumine todos vocês para que possamos ter uma magnífica safra esse ano.
Bom, em uma solenidade realizada ontem à noite, foi empossada a nova diretoria da Nelore MS, Associação dos Criadores de Nelore aqui do Mato Grosso do Sul, para o biênio 2020-2021. Eu estive lá e trago para você informações sobre a posse. A cerimônia de posse reuniu criadores, associados e autoridades no espaço gourmet do Canal do Boi. Daniel Santos Correia foi o escolhido para assumir a presidência da Nelore MS para o biênio 2020-2021 e Rafael Zoller será o vice-presidente. Estamos muito animados, com a expectativa das melhores, confiante. Agradecer a todo mundo, entendeu, que confiou no meu nome, que quando eu fui ligar, foram três membros da minha chapa que surgiram com o meu nome para ser presidente da Nelore MS. E cada uma das pessoas que eu estava ligando para compor minha chapa me incentivavam cada vez mais. E isso vai dando um ânimo para você, né? Mas já deixei bem claro, falei, vamos pegar, mas vamos pegar, eu só pego se todo mundo vir junto comigo. Então, a nossa chapa está extraordinária, com excelentes nomes, nomes de confiança. Então, estamos aí, vamos dar rumo nessa Nelore MS aí, que é o que a gente gosta, é a raça que a gente cria, é a raça que nós somos apaixonados por ela. Então, tem tudo para dar certo. Ao lado de uma diretoria comprometida, jovem, porém experiente, eu me senti honrado com o convite e tenho certeza que essa equipe, essa nova diretoria, vai fazer pela pecuária do Mato Grosso do Sul uma referência nacional como ela já é, mas não só isso, também elevando novos projetos, fazendo do Mato Grosso do Sul o berço da genética da raça Nelore. A Nelore MS, Associação Sul-Mato-Grossense dos Criadores de Nelore, desempenha um papel fundamental no desenvolvimento da raça, que representa mais de 80% dos plantéis nacionais de bovinos. Conta com 330 associados e desenvolve políticas de apoio e estímulo ao melhoramento genético do rebanho nacional e ao agronegócio brasileiro, especialmente para a pecuária. Antes da posse da nova diretoria, a Nelore MS fez questão de valorizar e homenagear os criadores que se destacaram no ano de 2019 no ranking dos criadores do Circuito de Leilões Nelore de Qualidade em Mato Grosso do Sul. E é essa união, em prol do crescimento do Nelore, que a velha guarda de criadores espera que esteja cada vez mais presente na entidade. O Nelore, quer queira, quer não, né? Ele é a base do plantel nosso, né? E essa nova geração, porque o Daniel é da nova geração, que traga mais força, mais união, para que essa raça que tanto prestou à economia do Estado possa crescer ainda mais. Entre as realizações da nova diretoria, o grupo pretende, já a partir de fevereiro, desenvolver projetos para fomentar o Nelore no estado de Mato Grosso do Sul e valorizar o criador que investe na produção de carne de qualidade. Vamos retomar as exposições, que antigamente a gente tinha 15 exposições no nosso estado. Hoje a gente sabe que são outras épocas. Nós vamos fazer 4, talvez 5, começando pela Expo Grande, que é em Campo Grande, aí em sequência a Expo Agro, que é em Dourados, Maracaju, a Expo Mara, Cidrolândia e talvez em agosto a gente faça a Expo MS também. Nós temos o programa que se associando na Nelore MS, automaticamente você já ganha uma bonificação do PQNN, que é o Programa de Qualidade Nelore Natural, sendo abatido nas plataformas do JBS Friboi. Aqui no estado nós temos 7 plataformas. Então ele se associando, ele seguindo toda a cartilha, tem todo um protocolo para ser seguido do animal criado a pasto, pode estar incluso. Animal no confinamento, com até 120 dias de confinamento, ele entra no PQNN e o animal no semi-confinamento até 180 dias. Ele se inclui. Vai para o abate, o criador já ganha R$ 6,50 de bonificação dele ser associado da Nelore MS, ele já vai ganhar R$ 6,50, podendo chegar até o pico de R$ 10,50, que se a carcaça se incluir a cota Hilton e a cota Europa, entendeu? Ele vai ganhar mais R$ 2,00 por cada cota dessa, estão chegando ao pico dos R$ 10,50. A pecuária para o Mato Grosso do Sul é a base, né? Nós temos aí um rebanho de 20 milhões de cabeça, 18 milhões de hectares de pastagem, então e a pressão vem vindo muito forte em cima da pecuária. Então, por um lado, se por um lado a tecnologia tem que avançar em níveis de manejo, de adubação de pastagens, de alternativas, a gente espera exatamente isso dos criadores, que o investimento em genética acompanhe essa evolução. E
o Nelore vem fazendo isso de forma muito satisfatória. Nós participamos recentemente, o governo do estado participou recentemente da entrega dos prêmios de carcaça do Nelore em São Paulo, e dos 6 prêmios entregues, 5 foram do Mato Grosso do Sul. Então o governo do estado está extremamente satisfeito com a qualidade do gado produzido pelos criadores de Nelore do Mato Grosso do Sul e entende que esse é o caminho, investir em genética juntamente com outras tecnologias para aumento de produção. Parabéns aí ao Daniel e ao Rafael, que tenham muito sucesso nessa nova empreitada. Vou para mais um rápido intervalo comercial, daqui a pouco eu estou de volta. São 12 horas e 23 minutos, já estou de volta. E a necessidade de produzir alimentos para alimentar toda essa população do mundo tem obrigado aí, ao longo dos anos, tem obrigado a tecnologia no campo a passar por modificações significativas. E a Embrapa tem feito aí um trabalho significativo para que ajude na implantação de tecnologias para melhorar a agropecuária brasileira. E nós vamos saber um pouco mais detalhes sobre este assunto, acompanhando a reportagem da Kylie Rodrigues. Nos últimos 40 anos, o Brasil saiu da condição de importador de alimentos para se tornar um grande provedor para o mundo. As tecnologias da Embrapa abrangem cerca de 50% da área cultivada no país. O processo de pesquisa e inovação gerados pela equipe técnica são conectados com as necessidades do produtor rural, o que favorece a geração de projetos. 50% do setor agropecuário você tem pelo menos uma tecnologia Embrapa. Para cada R$ investido na Embrapa no ano de 2018, R$ 12,16 voltaram na forma de renda, de ganhos e lucro para o produtor rural brasileiro e para a sociedade em geral, mostrando aí as externalidades positivas da adoção de tecnologia e de conhecimento. A Embrapa detém mecanismos e tecnologias dedicados aos diferentes segmentos, que passam pelo grande, médio, pequeno e microprodutor. O produtor rural, a empresa, a associação, a cooperativa traz a sua visão dos seus problemas, das oportunidades vislumbradas e junto com a equipe técnica da Embrapa, eles co-desenvolvem um projeto para gerar uma tecnologia que atende às suas necessidades. São 42 unidades da Embrapa presentes em todos os biomas brasileiros. Os pesquisadores, juntamente com as equipes técnicas, ajustam as informações de pesquisas para o setor produtivo. Hoje, o produtor que não investe em tecnologia na propriedade rural corre o risco de sair do mercado, perder uma fatia do mercado? Com certeza, é competitivo. Num mercado competitivo, o país de um agroexportador pujante como o Brasil, em um cenário globalizado, é fundamental redução de custos, ganho de produtividade e agregação de valor. E a maneira de se fazer isso é com conhecimento, com tecnologia, isso que a Embrapa e os parceiros trazem para o produtor rural. De Campo Grande, Kylie Rodrigues. Bom, nós vamos dar um pulo agora até a redação aqui do Canal do Boi para saber o que é destaque no portal sba1.com. As informações com Douglas Ferreira. Olá, o poder de compra de produtores de suínos diminuiu. Segundo informações do CPEA, o poder de compra dos suinocultores do interior do estado de São Paulo diminuiu em relação aos principais insumos utilizados na atividade, como, por exemplo, o milho e o farelo de soja. Segundo colaboradores do indicador, esse cenário está relacionado ao aumento dos preços desses insumos e à desvalorização do suíno vivo. Já no interior de Santa Catarina, o poder de compra do suinocultor diminuiu apenas frente ao milho, mas aumentou frente ao farelo de soja. O preço do suíno iniciou janeiro em patamar elevado, mas a combinação do período de férias escolares com o aumento dos gastos da população reduziu a liquidez e pressionou as cotações. Notícia completa, sba1.com. Bom, lembrando você que além do sba1.com, que é o portal onde você tem notícias exclusivas do agronegócio e também da programação aqui do Canal do Boi, você pode interagir com a gente pelo nosso WhatsApp e pode conhecer muito conteúdo exclusivo que nós temos também nas nossas mídias sociais. Procure a gente no Facebook, na página do Canal do Boi e também no Instagram pelo endereço @canaldoboi1.
Estou indo embora, deixo um abraço apertado para você, agradeço demais a sua companhia, desejo um excelente final de semana. Segunda-feira a Agricultura BR está de volta. Até lá, tchau, tchau.